Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Respire fundo e acalme o seu coração. Vamos iniciar este momento na presença de Deus. Que Ele fale com você, renove sua fé e encha sua vida de paz. Se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos juntos espalhar essa corrente de oração e fé. Existe um silêncio que muitas famílias carregam dentro de casa. Às vezes todos estão presentes na mesma mesa, mas o coração parece distante. Existem palavras que não foram ditas, feridas que nunca foram curadas, comparações que nasceram ao longo do tempo e acabaram criando muros invisíveis entre pessoas que deveriam caminhar juntas. Talvez você conheça esse sentimento. Talvez em algum momento você tenha olhado para outras famílias e pensado que a sua deveria ser diferente. Talvez tenha visto relacionamentos aparentemente perfeitos, e no silêncio do seu coração surgiu uma pergunta dolorosa. Por que parece que a minha família enfrenta tantas dificuldades enquanto outras parecem viver em harmonia? A comparação, quando entra no ambiente da família, pode se tornar uma semente silenciosa de frustração. Ela faz filhos acreditarem que não são suficientes, faz pais sentirem que falharam, faz irmãos competirem em vez de se apoiarem. E pouco a pouco, aquilo que deveria ser um lugar de acolhimento começa a se tornar um espaço de tensão. Mas a palavra de Deus revela algo profundo sobre as famílias humanas. Nenhuma família na Bíblia é perfeita. Mesmo aquelas que fizeram parte da história da salvação enfrentaram conflitos, ciúmes, rejeições e momentos de dor. Ainda assim, Deus nunca deixou de trabalhar dentro dessas histórias. Talvez você tenha chegado até este momento porque sente que sua família precisa de cura. Talvez exista distância entre pessoas que se amam. Talvez exista ressentimento guardado há muito tempo. Talvez exista cansaço emocional dentro do lar. Hoje vamos nos aproximar de Deus com uma oração que pede algo precioso: o fortalecimento dos laços da família. Antes de qualquer reflexão, permita que seu coração encontre silêncio por alguns instantes. Senhor nosso Deus, Pai de amor e misericórdia, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento. Tu conheces cada família representada por aqueles que estão ouvindo estas palavras. Tu sabes das alegrias que já foram vividas dentro de cada lar, mas também conheces as lágrimas, as discussões, as frustrações e os silêncios que muitas vezes ninguém mais percebe. Hoje pedimos que a Tua presença visite cada casa, que a Tua paz entre onde existe tensão, que a Tua sabedoria ilumine onde existe confusão e que o Teu amor seja capaz de restaurar aquilo que parecia quebrado. Abre nosso entendimento para a Tua palavra. Permite que a história que vamos recordar hoje revele que mesmo as famílias marcadas por conflitos podem experimentar a ação transformadora de Deus. Para compreender como Deus trabalha dentro das famílias, precisamos voltar muitos séculos no tempo e olhar para uma das histórias mais intensas das Escrituras. Uma história cheia de emoções humanas, marcada por rivalidade, comparação e sofrimento, mas também por reconciliação. A história da família de Jacó e de seus filhos. Jacó era neto de Abraão, o homem a quem Deus havia prometido formar um grande povo. Ele viveu em uma época em que as famílias eram grandes, os clãs possuíam forte identidade e as decisões de um patriarca afetavam o destino de todos. Jacó teve 12 filhos, que mais tarde se tornariam as 12 tribos de Israel. Entre esses filhos estava José, um jovem que acabaria ocupando um lugar especial dentro da narrativa bíblica. Desde cedo, algo diferente aconteceu dentro daquela família. Jacó demonstrava uma preferência evidente por José. Essa preferência não era apenas emocional. Ela se manifestava em gestos visíveis. Em determinado momento, Jacó deu a José uma túnica especial, uma vestimenta que simbolizava honra e distinção. Os irmãos perceberam isso imediatamente. A comparação começou a nascer dentro do coração deles. Eles observavam o tratamento diferente que José recebia e, pouco a pouco, sentimentos de inveja começaram a crescer. Aquilo que poderia ter sido apenas uma diferença se transformou em ressentimento. José também teve sonhos que revelavam algo extraordinário sobre o futuro. Em seus sonhos, ele via símbolos que indicavam que um dia seus irmãos se curvariam diante dele. Quando contou esses sonhos, a reação não foi de alegria,
foi de revolta. Os irmãos passaram a enxergar José não apenas como alguém favorecido, mas como uma ameaça. A comparação se transformou em hostilidade. Em um determinado dia, quando estavam longe de casa cuidando dos rebanhos, os irmãos viram José se aproximando. Nesse momento tomaram uma decisão terrível. Planejaram se livrar dele. Inicialmente pensaram em matá-lo, mas acabaram vendendo-o como escravo para mercadores que seguiam em direção ao Egito. Depois mentiram para o pai, fazendo Jacó acreditar que José havia morrido. Imagine o impacto emocional desse momento. Um pai mergulhado em luto, irmãos carregando um segredo pesado, um jovem sendo levado para um país estrangeiro como escravo. Essa história mostra como a comparação pode destruir laços familiares. Mas Deus não havia abandonado aquela história. José passou anos difíceis no Egito. Trabalhou como servo, foi acusado injustamente e acabou preso. Humanamente falando, parecia que sua vida estava perdida. Enquanto isso, seus irmãos continuavam vivendo com a culpa silenciosa de suas decisões. Mas o tempo de Deus não funciona da mesma forma que o tempo humano. Anos depois, através de uma sequência extraordinária de acontecimentos, José foi elevado à posição de governador do Egito. Deus usou sua sabedoria para interpretar sonhos do faraó e preparar o país para um período de fome que atingiria muitas regiões. Quando a fome chegou à terra de Canaã, os irmãos de José viajaram ao Egito em busca de alimento. Sem saber, estavam diante do próprio irmão que haviam vendido. O momento do reencontro é um dos mais emocionantes da Bíblia. José poderia ter escolhido vingança, poderia ter usado sua posição para humilhar aqueles que o traíram. Mas algo diferente aconteceu. Depois de colocar os irmãos diante da verdade sobre suas ações, José revelou sua identidade e disse palavras que atravessaram gerações. Ele explicou que, apesar do mal que haviam planejado, Deus havia transformado aquela história para preservar vidas. Esse momento marcou o início da reconciliação daquela família. O perdão abriu espaço para que laços quebrados fossem restaurados. Quando olhamos para essa história, percebemos que muitos conflitos familiares nascem exatamente onde nasceu o conflito entre os filhos de Jacó: na comparação. Quando começamos a medir valor comparando pessoas dentro da família, abrimos portas para ressentimentos profundos. Quando pais comparam filhos, quando irmãos competem entre si, quando expectativas se transformam em cobranças constantes, o amor pode ser substituído por rivalidade. Hoje essa dinâmica aparece de muitas formas. Redes sociais mostram imagens de famílias aparentemente perfeitas. Fotos sorridentes escondem desafios reais. E ao olhar para essas imagens, muitas pessoas começam a acreditar que sua própria família está falhando. Mas a Bíblia nos lembra de algo importante. Deus não trabalha com famílias perfeitas. Ele trabalha com famílias reais. Famílias que discutem, que erram, que carregam histórias complexas, mas que podem experimentar transformação quando permitem que Deus entre em suas relações. O apóstolo Paulo escreveu que devemos suportar uns aos outros em amor, perdoando como também fomos perdoados. Isso não significa ignorar erros. Significa escolher um caminho diferente do ciclo de comparação, orgulho e ressentimento. Talvez hoje Deus esteja convidando você a ser instrumento de paz dentro da sua família. Talvez o primeiro passo para fortalecer os laços do seu lar não seja exigir mudanças dos outros, mas permitir que Deus transforme seu próprio coração. Agora, neste momento de oração profunda, vamos unir nossa fé nas palavras que há séculos expressam a confiança da Igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se existe hoje alguma ferida dentro da sua família, lembre-se desta verdade. Deus é capaz de restaurar histórias que pareciam impossíveis de reconciliar. A comparação cria distância, mas o amor inspirado por Deus cria pontes. Permaneça em oração pela sua família. Confie que o Senhor trabalha silenciosamente, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Se esta mensagem tocou seu coração, permaneça conosco nesta caminhada espiritual. Inscreva-se no canal, compartilhe esta oração com alguém da sua família e volte amanhã para mais um momento de encontro com a Palavra de Deus que fortalece a fé e restaura corações.